Pai, graças te damos em nome de Jesus, reconhecendo essa rica oportunidade, Pai, que tu tem nos dado nessa noite, de podermos estar recebendo de vós através da sua palavra, Pai. Muito obrigado, Santo Espírito, és livre nesse local, és o mestre dessa noite. Nós queremos diminuir para que você cresça através de nós, na autoridade do nome de Jesus. Nós declaramos paz nesse ajuntamento, nós declaramos caído por terra toda e qualquer ação do inimigo que queira roubar aquilo que o Senhor vai estar nos comunicando nessa noite. Nós dizemos que tudo vai bem, em o nome de Jesus. Se você crer assim, você diz amém. Amém. Meus queridos, essa semana aconteceram algumas coisas de repercussão nacional, e eu orava ao Senhor, e o Senhor me trouxe esse texto, e o qual eu meditei e vi que era interessante poder trazer para compartilhar com os irmãos. A Bíblia diz aqui que se esperamos só nesta vida, somos mais infelizes de todos os homens. Eu já vi algumas ministrações a respeito disso, quando nos é ministrado, quando nos é ensinado, que nós estamos aqui, mas nós temos que esperar Cristo apenas depois que nós morrermos. E a Bíblia não está dizendo isso não. A Bíblia está dizendo que se nós esperamos em Cristo só nesta vida, nós somos mais do que infelizes. Não quer dizer que nós temos que esperar em Cristo só depois que nós morremos, não. Às vezes tem um entendimento errado, e é isso que o Senhor quer trabalhar conosco nessa noite, para que nós entendamos o que a Bíblia está dizendo. Ela está dizendo aqui, se esperamos em Cristo só nesta vida, nós somos os mais infelizes de todos. Isso não quer dizer que nós temos que esperar só na outra vida, não. Ele está dizendo que nós temos que viver uma vida que ela é unidimensional. Nós temos uma vida hoje e nós temos expectativa de nós morrermos e termos a vida eterna. A Bíblia não está dizendo aqui que uma coisa nega a outra, não. E é aí onde existe muita confusão, e é aí onde falta o equilíbrio, que é a palavra que Deus quer tratar comigo, com você nessa noite. Posso ouvir um amém? Equilíbrio é uma palavra que Deus quer tratar conosco nessa noite, que tem faltado muito no meio cristão, e tem levado o cristão a fazer coisas dizendo que está sendo guiado pela Bíblia. A primeira coisa, quando ele diz aqui, que o Senhor está dizendo aqui nesse versículo, através de Paulo, aqui na carta aos Coríntios, que nós temos que desprezar essa vida e nós temos que pensar só na outra vida. A Bíblia não está dizendo isso, não. Ele está dizendo, e eu quero que nós entendamos isso, nós vamos bater muito nesse versículo. Ele está dizendo assim, ei, se você escolhe viver uma vida unidimensional, você é mais do que infeliz. Se você está pensando que você está aqui vivendo com a expectativa só de quando você morrer, e aqui você não está fazendo nada do que o Senhor determinou para que você faça, você é mais do que infeliz. Ou em outras versões, você é miserável. É isso que a Bíblia está dizendo. Se você também está aqui e sua expectativa é só nessa vida, ele está dizendo, você é mais do que infeliz, você é miserável. O cristão tem que entender que existe algo que eu e você precisamos fazer aqui, porque foi Deus que nos determinou para que eu e você possamos fazer. Aí que nós começamos a ver, e foi isso que me chamou a atenção quando eu orava ao Senhor essa semana, de ter visto algumas postagens meio malucas nas redes sociais. Nós temos no meio evangélico duas vertentes. Nós temos os pentecostais ou neopentecostais, que é só reteté, é fogo, é bola de fogo, é Espírito Santo. E nós temos uma outra vertente dos chamados reformados ou tradicionais, que é ação social. Não, nós temos que dar cesta básica, nós temos que acolher o outro. E algo me chamou bastante atenção essa semana, e o Senhor tratou isso forte ao meu coração. A igreja evangélica no Brasil, ela milita contra ela mesma. E nós crescemos em número, mas não conseguimos influenciar. Porque ela milita contra ela mesma. Eu não vejo nas redes sociais um católico falando do outro católico, porque um católico congrega na igreja de Fátima, o outro congrega na igreja de São José. Você não vê um católico falando do outro católico. Você não vê alguém que é muçulmano falando do outro que é muçulmano.
Você não vê alguém que é budista falando do outro que é budista, mas você vê alguém que se diz crente falando do outro que é crente. Porque um é batista, porque o outro é da Assembleia, porque um é do Verbo, porque o outro é da Maranata. Milita contra ele mesmo. E quando você milita contra você mesmo, você não vai conseguir avançar. A igreja evangélica tem crescido em número. Em número, você basta olhar nas pesquisas, nós temos crescido em número, mas nós não conseguimos ainda influenciar como devemos influenciar. Por quê? Porque de um lado estão os pentecostais, neopentecostais, que pensam que aqui é só dentro da igreja, que é só o fogo descendo, que é só o reteté, que é só o correr, mas esquece que tem que ir lá fora. E do outro lado você tem aqui as pessoas que querem ajudar, querem distribuir, querem acolher, querem abraçar, mas esquece que tem que apresentar o Cristo, que é o Espírito. E quando nós não temos esse equilíbrio, nós perecemos. Nós apresentamos ao mundo um Cristo diferente do que a Bíblia diz que ele é. Mas o verdadeiro evangelho, ele traz equilíbrio. O verdadeiro evangélico, ele traz você para que você possa fazer somente o que Deus pediu para você fazer, nada mais do que isso. Nada menos do que enfeite. Porque não adianta você ser de um lado, todo tendencioso a um lado, ou você ser todo tendencioso ao outro, esquecendo que existe uma bidimensionalidade. A Bíblia chama você e a mim mais do que infeliz. Você vai estar no fogo, você vai estar no espírito, você vai estar no reteté, você vai estar correndo dentro da igreja. E lá fora, não. Vou esperar ser crente quando eu passar pelas portas da igreja. Ou então você vai estar apresentando, não, rapaz, essa história de Espírito Santo, isso era só lá no tempo dos apóstolos, não acontece mais. Jesus hoje não cura mais, isso é naquele tempo. Aqui nós temos só que estar apresentando, acolhendo o irmão, abraçando o irmão, levando uma cesta básica. Se você tem essa expectativa para uma única dimensão, a Bíblia chama a eu e a você de mais do que infelizes. E nós não devemos dizer, eu não quero isso para mim. Abra lá em Jeremias. Aleluia. Meus queridos, nós temos que entender que Deus, que Jesus, que o Espírito Santo é algo equilibrado. Amém? Jeremias 48. Aleluia. Aleluia. Jeremias 48, ele diz o seguinte no versículo 10. Jeremias 48, ele diz: maldito aquele que fizer a obra do Senhor negligentemente. Maldito aquele que fizer a obra do Senhor negligentemente. Vamos ficar só com a parte A. Existe algo para que eu e você façamos. E o que o Senhor determinou para mim e para você não é só um lado, nem é o outro lado. É o equilíbrio entre as duas coisas. E quando eu e você fazemos essa obra de maneira negligente, a Bíblia está nos chamando de maldito. Você vai dizer, mas pastor, o senhor começou hoje pesado. Já chamou de miserável, agora chamou de maldito. É para que nós, meus queridos, tenhamos um correto entendimento do que Deus quer para mim e para você. Nós temos que entender que as igrejas estão cheias de pessoas, cheias de que se dizem crentes, mas que as suas ações não correspondem ao que elas dizem. E Deus está falando para mim e para você, nós temos que parar com isso. Não adianta nós acharmos que quando nós passamos de lá, da porta para cá, nós podemos viver algo, dizer algo que não corresponde com o que nós fazemos lá fora. Tem muito aqui, pentecostal, neopentecostal, do fogo que participa de culto, que o fogo cai, que corre, que cadeiras voam, que tal, que chegam lá fora, estão roubando, que chegam lá fora, estão caloteando, que chegam lá fora, estão mentindo, mais do que miseráveis. E tem outras pessoas que estão do lado de cá, que estão na mesma coisa, que acham que só apresentam a ação, a obra,
mas que não apresenta a Cristo mais do que miseráveis. Porque se existe alguém lá precisando da ação física, precisa também que nós apresentamos o Cristo. Se tem alguém aqui precisando que nós apresentamos o Espírito, precisa também que nós apresentamos o físico. É um equilíbrio entre as duas coisas. A Bíblia, quando diz lá que eu e você, nós somos o sal da terra, quando diz que nós somos o sal da terra, eu acho interessante que ela diz: mas se o sal perder o gosto, para mais nada serve, a não ser para ser jogado e ser pisoteado pelos homens. Mas eu acho interessante que perdeu o gosto, mas ainda continuou com o nome: sal. Mas perdeu o gosto. A Bíblia diz: para nada mais serve, a não ser para ser jogado e ser pisoteado, mas continuou sendo sal. O crente que pensa que é crente só dentro da igreja, para nada mais serve, a não ser para ser jogado e para ser pisoteado. São duras as palavras, mas eu quero trazer a sua reflexão. É que você reflita no que o Senhor está tratando conosco nessa noite. O sal, quando a Bíblia diz isso, ele não deixou de ser sal. O nome continuou sendo sal. Vós sois o sal da terra. Mas se perder o gosto, ou seja, se perder a finalidade para o qual foi feito, que a finalidade do sal, uma das finalidades do sal é dar gosto. Mas se perder essa finalidade, a Bíblia diz: para mais nada serve. Eu e você, nós temos uma finalidade aqui nessa terra. Eu e você, nós temos uma finalidade. Eu e você, nós temos um propósito que o próprio Deus definiu para mim e para você aqui. Ide por todo o mundo, pregar o evangelho a toda criatura. É aqui, não é quando a gente for lá para o céu, não. É aqui. Há uma finalidade. Ele está dizendo: ei, se você não faz isso, para mais nada serve, a não ser para ser jogado e ser pisoteado. Aleluia. Vocês deviam ver os olhos de vocês. Abra 1 Coríntios. Aleluia. Eu acho interessante que quando uma das orações que o próprio Jesus nos ensinou, que todos nós sabemos de cor e salteado, que é a oração do Pai Nosso, ele diz: Pai Nosso, não é Pai meu, não, é Pai Nosso. Isso me traz uma reflexão, meus queridos, que Deus, Ele trabalha com coletividade. Ele trabalha com coletividade. Às vezes nós dizemos, e nós sabemos muito do versículo, é na unidade que Deus ordena a bênção. Amém. Mas nós estamos colocando isso verdadeiramente isso em prática. Pai Nosso. Se é Pai meu, a gente não pode pedir as outras coisas que seguem depois. A oração é Pai Nosso. Mas às vezes nós estamos tanto cheio do eu que falta espaço para o tu. E não vira nunca o nós. Nós queremos vir para a igreja, nós queremos que os pastores, as pessoas nos dê o melhor local na igreja. Nós queremos ir para a igreja, nós queremos ser reconhecidos, queremos ser abraçados. Eu. Nos enchemos do eu que falta espaço para o tu. Falta espaço para que o eu e o tu virem o nós, para que possa ser o Pai Nosso. Nós começamos a nos preocupar, a querer achar que é só o eu. Isso eu estou falando dentro da igreja. Porque se nós tivéssemos realmente um entendimento do tu para virar o nós, as ações seriam diferentes. Aleluia. 1 Coríntios, no capítulo 2, versículo 9, diz: Como porém está escrito, as coisas que
que o olho não viu e o ouvido não ouviu e não subiram à mente humana, são as que Deus preparou para os que o amam. Meus queridos, nós temos que entender que existe algo preparado por Deus para mim e para você, que vai muito além do que nós pensamos, transcende o que nós pensamos, o que nós entendemos. Mas para que isso aconteça, tem que existir um equilíbrio. E o Senhor me mostrou um texto que para mim apresenta isso que ele fala de equilíbrio. Abra lá em Mateus. Mateus 17. Você pode dizer que Deus é bom? Aleluia. Mateus 17, versículo 1 diz o seguinte. Mateus 17, versículo 1. 6 dias depois, tomou Jesus consigo a Pedro, a Tiago, a João, irmão deste, e os levou em particular a um alto monte. Ali Jesus foi transfigurado diante dele, foi transfigurado diante deles. O seu rosto brilhou como o sol, e as suas roupas se tornaram brancas como a luz. Então lhes apareceram Moisés e Elias, falando com ele. Pedro disse a Jesus: Senhor, bom é estarmos aqui. Se queres, façamos aqui 3 abrigos, um para ti, um para Moisés e um para Elias. Estando ele ainda a falar, uma nuvem luminosa os cobriu, e da nuvem saiu uma voz que dizia: Este é meu filho amado, em quem me agrado, a ele ouvi. Os discípulos, ouvindo isso, caíram com o rosto no chão, tomados de grande medo. Aproximou-se Jesus, tocou neles e disse: Levantai-vos e não tenhas medo. Erguendo ele os olhos, a ninguém viram, senão a Jesus. Vamos parar aqui. Estamos nesse lado. Pedro, Jesus sobe, leva com ele 3 discípulos, e lá aconteceu o reteté. Lá aconteceu o Espírito. Lá aconteceu a bola de fogo. Lá aconteceu o sobrenatural. Jesus ficou com as vestes brancas, o rosto luminoso como a luz. Surgiu Elias, surgiu Moisés, que a gente entende. Surgiu o quê? A lei, surgiu a profecia e o próprio evangelho. O que é que Pedro diz? Se fosse hoje, Pedro ia cantar aquela música: Deixa eu ficar neste lugar todos os dias da minha vida. A gente cantou, só faltou ele cantar isso. Ele olhou aquele momento maravilhoso. Ele disse: Jesus. Ele não queria nem abrigo para ele. Jesus, uma cabana para você, uma para Elias, uma para Moisés. É bom que nós fiquemos aqui todos os dias das nossas vidas. Mas a Bíblia disse que o espetaculoso acabou. Antes disso veio uma voz do céu e disse: Eis o meu filho amado, em quem eu tenho prazer, a ele ouvi. A Bíblia diz que eles se assustaram, botaram o rosto em terra. Jesus disse: calma, passou. Calma, passou. A Bíblia diz que eles levantaram os olhos e não viram nada além de Jesus. Continuemos. Não viram nada além de Jesus. Aleluia. Aproximou Jesus, versículo 8. E erguendo eles os olhos, a ninguém viram, senão a Jesus. E quando descia do monte, Jesus lhe ordenou: a ninguém conteis a visão, até que o Filho do Homem seja ressuscitado dos mortos. Os discípulos o interrogaram: por que dizem? Pois os mestres da lei que é necessário que Elias venha primeiro. Jesus respondeu: certamente Elias virá primeiro. Vamos pular isso aí. 14, versículo 14. Quando chegaram à multidão, um homem aproximou-se de Jesus e ajoelhou-se, dizendo: Senhor, tem misericórdia
de meu filho, que é epilético e sofre muito. Ele muitas vezes cai no fogo e na água. Eu o trouxe aos teus discípulos, mas não puderam curá-lo. Jesus respondeu: ó geração incrédula e perversa, até quando estarei convosco? Até quando vos suportarei? Traz-me aqui o menino. Jesus repreendeu o demônio e ele saiu do menino. E desde aquela hora o menino ficou curado. É espetaculoso. O reteté, o fogo, a unção tem que ter um propósito. Tem que ter um propósito. Nos capacitar para descer e chegar para a multidão e curar, expulsar demônio, apresentar a Cristo. Jesus, quando disse isso, Jesus exortou a dizer: rapaz, vocês acabaram de ver o espetaculoso, vocês acabaram de ver o próprio Deus falando comigo, mostrando. Cadê a prática? Equilíbrio. Equilíbrio. O espetaculoso, esse momento é por demais importante, mas tem um propósito, tem um objetivo: nos capacitar para enfrentar o demônio, para expulsar o demônio, para curar os enfermos. Se não for assim, nós estamos só numa dimensão e nós entramos naqueles que são mais infelizes de todos. Se nós ficamos só aqui no corre-corre, se nós ficamos só aqui na gritaria, se nós ficamos só aqui nas cadeiras voando, e quando nós saímos ali, apresentarmos um espírito endemoniado para trazer o mesmo do texto, e nós ficarmos acuados, somos mais do que infelizes, porque nós estamos numa única dimensão. Nós não entendemos o para que Jesus chamou a mim e a você. Esse momento aqui que Jesus levou para capacitar. Esse momento aqui que Jesus nos trouxe para nos orientarmos como deve ser o nosso procedimento. É para isso que servem essas reuniões. E aqui em Coríntios mesmo, certa vez Jesus diz para os coríntios: ei, quando vocês se reúnem, deveria ser para melhor, mas vocês estão se reunindo para pior. Cada reunião dessa deveria ser uma reunião para que nós pudéssemos avançar, para que nós pudéssemos ter um crescimento, para quando chegássemos lá fora, nós pudéssemos colocar em prática o que foi ensinado por Cristo. Esse momento é fundamental. Esse momento é fundamental. Agora eu quero dizer para você, meus queridos, que ninguém vive todo o tempo na unção, não. Ninguém vive todo o tempo chorando, ninguém vive todo o tempo sorrindo, ninguém vive todo o tempo correndo, ninguém vive todo o tempo pulando, ninguém vive todo o tempo com as cadeiras voando. São momentos que acontecem, que devem ser observados, devem ser vividos com intensidade, com um objetivo: nos preparar para quando chegarmos lá no pé do monte, como foi dito, quando chegarmos, que a multidão estiver carente de nós, aleluia, nós pudermos agir como a multidão está necessitando. Jesus disse: ó raça incrédula, mas o que me chamou a atenção foi perversa, que é malvados. Ô pessoas malvadas, como é que vocês estão vendo pessoas sofrendo, pessoas angustiadas, pessoas oprimidas, e vocês não conseguem fazer nada? Vocês querem ficar só lá, observando o espetaculoso? Não foi para isso que eu chamei, não. Não foi para a mim e a você, para ficarmos sentados, observando. Mas, pastor, eles foram tão humildes, não queria nem tenda para eles. A tenda que eles queriam para os outros. Ele queria ficar só observando. Foi para isso que Jesus chamou a mim e a você, não. Para sermos observadores em culto, não. Aqui é local de treinamento. Nós estamos sendo treinados. Para quê? Porque lá fora... Aqui mudou totalmente agora. Aqui. Lá fora é que nós vamos ser
chamados a mostrar o que é que nós aprendemos. E como é que nós vamos ser classificados por Deus? Nós vamos ser aprovados por Ele? Ou nós vamos ficar só em uma única dimensão? Ou nós vamos achar que nós temos que sair somente às ruas e levar um sopão? Nós temos que sair às ruas e levar uma cesta básica? Nós temos que sair às ruas e levar um agasalho e voltarmos para casa satisfeito da missão cumprida? E deixamos Ele achando que o Deus é aquele Deus que de vez em quando manda alguém chegar lá e levar um agasalho. Por quê? Porque nós não apresentamos a Ele, nós não demos a oportunidade a Ele de conhecermos o Deus do espetaculoso. Meus queridos, é nenhuma coisa nem outra. Deus está nos chamando, eu e você hoje, para o equilíbrio. Nós não podemos ser tendenciosos para um lado, nem nós podemos ser tendenciosos para o outro, porque vai ficar faltando. E se nós fizermos isso para um lado ou para o outro, a Bíblia diz que nós somos mais do que infelizes. Amém? Aleluia. Abra lá em Atos. Essas palavras podem estar lhe arranhando, mas o objetivo é esse mesmo. Agora vai colocar diante de Deus. Vai meditar. Atos 17. Aleluia. Eu acho interessante que todos esses textos que eu trouxe aqui são textos bastante conhecidos por mim e por você. E às vezes nós lemos, mas nós queremos interpretá-los da nossa forma. Isso é outra coisa que faz com que muitos cristãos estejam se distanciando do que Deus quer. É o que a gente chama de nossa justiça própria, de nosso entendimento próprio, de querermos interpretar a Bíblia segundo o que eu acho. Eu quero dizer para você que isso não é uma maneira inteligente de agir, não. Eu estive conversando com algumas pessoas esses dias, e algo que tem me incomodado nós participamos de reuniões, de cultos, e às vezes num culto como esse, nós participamos, nós ouvimos algumas palavras que até a gente entende como verdade, que até a gente acredita ou a gente duvida, que eu sempre gosto de dizer que você, quando está nesse momento como você está aí, você não é obrigado a acreditar em tudo que está sendo dito, não. Mas você é obrigado a buscar na Bíblia. Se realmente o que está sendo dito está em conformidade com a Bíblia. Mas às vezes a gente vem, escuta, às vezes a gente até se emociona, às vezes a gente até dá um aleluia, glória a Deus, às vezes a gente até dá uma carreirinha, dá uma dançadinha, dá uma subidinha, levanta os braços. E terminou o culto, a gente conversa com o irmão, foi boa a palavra, a gente diz uma piadinha, diz uma brincadeirinha e acaba. E fica naquilo ali. Somos os mais infelizes dos homens. Ei, quando se ajuntarem, que seja para melhor. É impossível Deus ter algo conosco, e se eu e você quiser, a gente não possa avançar. Mas nós precisamos querer. Eu conversava isso com o pastor agora há pouco. Nós precisamos querer. A Bíblia diz Jesus disse: ei, quem quer me seguir? Aí eu acredito que estava um pessoal como esse. Aí o pessoal gritou lá, levantou: eu disse: espera aí. Não é assim não. Negue-se a si mesmo, toma a sua cruz e me segue. O negar a si mesmo é comigo e com você. Não é com Jesus, não. Se você quer seguir a Jesus sem negar a si mesmo, você está só acompanhando ali. Mas o que ele está dizendo para você ou para mim, não tem poder de a gente poder
colocar em prática, porque eu não neguei a mim mesmo. Eu quero. Peraí. Negue-se a si mesmo. Depois me segue. O negar, meu querido, é comigo e com você. O despojar do nosso eu é comigo e com você. Porque quando nós nos despojamos do nosso eu, aí nós damos a oportunidade para que Jesus possa passar a ser primícia em nossas vidas. Mas quando nós queremos seguir a Jesus, achando que o nosso eu tem que continuar operando, nós apenas seguimos de boca. Seguidores de Cristo. Será que realmente somos seguidores? Será? Enquanto eu e você não negarmos o nosso eu, jamais eu e você podemos dizer que nós somos verdadeiros seguidores de Cristo. Se eu e você quisermos aparecer mais do que a Cristo, jamais nós seremos verdadeiros seguidores de Cristo. Se eu e você acharmos que não, vou fazer isso porque o pastor vai estar me vendo, eu vou fazer isso porque eu vou ter oportunidade de púlpito, eu vou fazer isso, por isso, não, vou fazer isso porque Cristo mandou fazer isso. Sem aquela preocupação, aquele cuidado de agradar as pessoas. É fácil? É não. Eu fico muito feliz, porque o Senhor ultimamente tem me colocado para ministrar algumas palavras como essa que eu estou ministrando nessa noite, que são palavras que não arrancam aleluia nem glória a Deus, mas eu fico super feliz porque eu vejo que o Senhor vê em mim primeiro a capacidade e a coragem de dizer. Se vai agradar ou não, isso já não é mais comigo, mas eu sempre gosto de dizer, não precisa acreditar não, busque na palavra. Agora, se você vem para uma reunião como essa, onde a palavra de Deus está sendo ministrada, e você não tem a capacidade de depois ir meditar na palavra, mais infelizes entre os homens. Quer você goste ou não goste. Se essa palavra lhe arranha ao ponto de você ir procurar, beleza. Na palavra, Senhor, deixa eu ver se realmente ele falou, se está em linha com a tua palavra, ou se ele falou um bocado de asneira. Mas se isso não consegue lhe causar nesse arranhamento de você buscar na palavra, mais infelizes entre os homens. Se o Senhor buscar pelo Senhor se restringe a domingo, o pastor disse, eu senti falta de vocês. Eu senti falta de vocês na terça-feira, na igreja nas casas. Onde eu coloquei lá em algum grupo, que era uma oportunidade de nós alcançarmos pessoas que às vezes têm uma certa restrição de vir à igreja aqui, o templo físico. Não fomos. Se nós acharmos que nós vamos estar buscando Deus somente aqui, nesse espaço físico, a igreja, o templo físico, mais infelizes de todos. A Bíblia diz, ei, por certo não sabe que você, que eu, somos o templo do Espírito Santo? Ou seja, quer buscar a Deus? Olhe para o teu irmão. Quer ver a Deus? Olhe para o teu irmão. Agora você quer ver a Deus de domingo em domingo na igreja? Mais infeliz em todos os homens. Deus está sendo apresentado a nós todos os dias. Deus nos dando a oportunidade de demonstrarmos realmente quem somos. Nós contamos, eu sou filho de Deus. Um Deus que abre o mar, que é o mesmo Deus que se ele não abrir o mar, ele faz fazer eu caminhar por cima das águas. É esse Deus que eu e você, nós dizemos que nós somos filhos dele. Mas é esse Deus que exige que eu e você façamos algo agora, aqui, para outros que estão aí necessitados. Meu querido, se o necessitado não consegue causar em você nenhuma indignação de pelo menos você tentar fazer alguma coisa, pelo menos orar pela vida dele, mais infeliz do que todos.
Se você não consegue ver uma pessoa que está lá fora, carente de diversas coisas, inclusive do material, e você não consegue fazer nada, você só quer olhar para si, mais infeliz do que todos. Quer você ache bom ou não ache bom. Você pode até dar um glória a Deus, porque agora eu estou muito lá nos adolescentes. Eu acho que é uma vez só, no máximo por mês, que eu vou estar ministrando aqui. Mas o Senhor mandou eu falar, eu falo, meus queridos. Eu não me preocupo quanto a isso, não. Eu não me preocupo se você vai achar bom ou se você vai achar ruim. Eu tenho que me preocupar e cuidar para que o Senhor ache bom. Para que o Senhor diga assim, eu mandei você falar, fale. E não é fácil, não. A pessoa se angustia. Desde que essa palavra chegou até o meu coração, você fica ali relutante, você fica colocando dentro do Senhor. Mas existe uma necessidade. Porque a igreja do Senhor precisa ser despertada. Nós não podemos achar que Deus está satisfeito comigo e com você, porque nós estamos vindo aqui na igreja de tempos e tempos, e nós estamos aqui, levantamos os braços, abraçamos nossos irmãos, e lá fora nós não estamos fazendo nada. Não é esse o Jesus que tem que ser apresentado lá fora, não. Enche as igrejas, enche, porque essa atmosfera aqui é muito boa. O cheiro de igreja é diferenciado. É muito bom estar aqui e abraçar a todo mundo, mas é lá fora que Deus quer ver quem é você e quem sou eu. Se realmente pode apontar assim e dizer assim, realmente um seguidor, realmente alguém que proclama a palavra de Deus. Porque não adianta eu vir para aqui, não adianta eu correr, não adianta eu chorar, não adianta eu pular, me cansei, termino arrasado, cansado. Chega ali fora, na hora que eu saio ali fora, recebo um telefone, já estou mentindo. Que crente é esse? Que crente é esse? É esse o que diz realmente filho de Deus? É não, meu querido, quer você ache bom ou não. Atos 17, o versículo, aleluia, diz o que eu acabei de falar. O Deus que fez o mundo e tudo que nele há, sendo ele Senhor do céu e da terra, não habita em templos feitos por mãos de homens, tampouco é servido por mãos de homens, como que necessitando de alguma coisa, porque ele mesmo é quem dá a todos a vida e a respiração a todas as coisas. Então, não existe essa ideia de pensar, não, eu vou à casa do Senhor. Amém, você chama assim, não tem problema nenhum. Como eu falei, aqui, já usei isso certa vez, esse exemplo, e as pessoas, pastor, que exemplo. Eu usei exemplo e uso novamente. Eu considero assim a igreja como fosse comparando com um posto de combustível, que você vem para ser reabastecido. Porque se você realmente não vir para esse local aqui, pode ser que você não consiga fazer a sua caminhada como deve, vai faltar combustível. Aqui Deus está nos dando um combustível de graça, valioso, precioso, de graça. Mas um carro, ele não fica parado num posto de combustível não, meus queridos. Um carro, ele se abastece e ele sai. Ele não fica parado num posto de combustível não. E um carro, ele é carro, no posto de combustível é lá fora. E lá fora é que ele vai apresentar as funções para que ele serviu, se é um carro residencial, se é um carro comercial, de passeio, etc, etc. Mas ele não fica parado no posto de combustível não. E eu e você, que às vezes achamos que nós temos que ficar parados na igreja. Eu e você, às vezes, nos acomodamos em vir para a igreja, sentarmos e estarmos ouvindo, e ainda mais. Às vezes nós ainda criticamos. Às vezes nós ainda criticamos. Fulano, falou, era para ter citado aquele versículo, leu uma palavra errada. Meu querido, para com isso. É para o teu bem, é para o meu bem. Para com isso. Vamos entender que aqui é o local de nós sermos abastecidos por Deus com um propósito, para lá fora, colocarmos em prática.
Não existe hoje algo mais hipócrita do que as redes sociais. Eu vi uma pesquisa que eu confesso que eu não sabia, que eu fiquei abismado. E o Senhor me mostrou o próximo texto que nós vamos lendo. O Brasil é o 5º país no mundo em casos de ansiedade e depressão. Eu confesso a vocês que eu não sabia disso. 5º país no mundo. Mas essa ansiedade e depressão ninguém vê nas redes sociais, não. Se sentindo feliz com fulano em Partage. Aí bota uma carinha. Se sentindo feliz. Antigamente, nós tirávamos fotos. Há 10 anos atrás, quando não tinha rede social. Hoje, nós tiramos foto, postamos e nos preocupamos com quantas curtidas e quantos comentários nós vamos ter. Se eu posto uma foto e alguém está lá dos meus amigos, olhou a minha foto e não curtiu a minha foto, eu já fico preocupado. Tem alguma coisa comigo. Está com inveja da minha vida. Meu irmão, vamos parar com isso. Nada contra que você poste nada. Nada contra que você curta nada. Mas você ficar preso a isso. Posta uma foto e fica olhando de vez em quando. Deixa eu ver quantas curtidas eu tenho. Deixa eu ver. Meus queridos, chega ao ápice. Eu falei isso para os adolescentes. Chega ao cúmulo do absurdo. Do pessoal botar foto e botar elogia. Alguém já viu isso ou foi eu? Levanta a mão se alguém já ouviu isso, pelo amor de Deus. Amém. Você botar uma foto no Facebook e dizer elogia. Meu irmão, o que é isso? Que Deus é esse que você serve? Você tem que botar e pedir para que alguém elogie. Está muito distante. Estou falando de crentes. Eu não estou falando do mundão, não. Está muito distante do que Deus quer para mim e para você. Mas muito distante mesmo. Está procurando felicidade em coisas banais. E são pessoas que estão aqui. São pessoas que estão aqui. Mas são pessoas que não estão aqui. Não tem um equilíbrio entre as duas coisas. E se não tem um equilíbrio, fica defeituoso. Fica carente. Depressão, o mal do século. Eu vou dizer a você que eu me espantei. Sou sincero a dizer a você. Porque eu já vi várias matérias sobre depressão. Já vi. Mas eu me espantei quando eu vi recentemente. O 5º país no mundo em casos de depressão e ansiedade. Misericórdia. Misericórdia. Meus queridos, nós temos que estar diante de Deus, apresentar a Deus as nossas falhas, as nossas fraquezas, buscar dele, porque ele está para nos socorrer. Agora, o que for para que eu e você façam, nós temos que fazer, meu querido. Nós temos que deixar muitas vezes de sermos covardes e acharmos que as coisas têm que ser feitas por Deus. Ou nós estamos, às vezes, tudo colocando culpa no diabo. Tem coisas que nós colocamos culpa no diabo, que ele diz, ei, pode parar, que não foi eu não, foi você mesmo. Eu achei interessante, nós temos aqui várias risadas aqui, quando o pastor Rosilon ministrava aqui sobre questão de financeira, ele dizia isso, tem gente que compra, que não pode pagar, quando chega a fatura do cartão, diz, olha o que o cão fez. Foi não, meu querido, foi você mesmo que fez. Não vem botar a culpa no cão, não. Aí nós aqui demos risada, achamos bonito quando ele falou isso aqui. Mas será que nós não estamos vivenciando a mesma coisa também, não? Querendo apresentar algo que nós somos? Para quê? Para termos curtidas? Para quê? Para termos compartilhamentos? Não, meus queridos. Não é para isso que o Senhor está chamando a mim e a você, não. Abra lá em Eclesiastes.
quase acabando, ainda tenho 5 minutos. Eclesiastes 6. Eclesiastes 1 diz o seguinte, versículo 1. Palavras do pregador, filho de Davi, rei em Jerusalém. Vaidade de vaidades, diz o pregador, vaidade de vaidades. Tudo é vaidade. Que proveito tem um homem de todo o seu trabalho que faz debaixo do sol? Uma geração vai e outra geração vem, mas a terra permanece para sempre. Nasce o sol, põe-se o sol e volta ao lugar de onde nasceu. O vento vai para o sul e faz o seu giro para o norte. Continuamente vai girando o vento e volta fazendo os seus circuitos. Todos os ribeiros vão para o mar, contudo o mar não se enche. Ao lugar para onde os ribeiros correm, para ali tornam-se a ir. Todas as coisas são canseira, mas do ninguém o pode declarar. Os olhos não se fartam de ver, nem os ouvidos de ouvir. O que foi isso que há de ser? O que se fez e se tornará a fazer. Nada há de novo debaixo do sol. Isso aqui para mim, eu entendo que está falando da monotonia da nossa vida. Que nós achamos que nós temos que fazer isso, fazendo isso, nós não nos preocupamos com as coisas, corre para lá, e diz, ei, tem tranquilidade, mantenha calma, que não é isso que vai estar te trazendo a felicidade não. Mas ele vai mais à frente, vamos passar para o capítulo 2. Disse eu ao meu coração, ora, que vem eu te provarei com alegria, portanto desfruto o prazer mas também isso era vaidade. Procurou alegria no prazer, mas também era vaidade. Do riso disse, está doido, e da alegria de que serve está. Busquei no meu coração como estimular com vinho a minha carne, regando-me, porém, pela sabedoria, e como me apoderar da loucura, até ver o que seria melhor que os filhos dos homens fizessem debaixo do céu, durante o número de dias da sua vida. Fiz para mim obras magníficas, edifiquei casas, plantei vinhas, fiz hortas e jardins, e plantei neles árvores de toda espécie de fruto. Fiz tanques de água, para com ele regar o bosque que reverencia as árvores. Adquiri servos e servas, e tive servos nascidos em casa. Também tive grandes manadas de vaca e ovelha, mais do que tudo que houve antes de mim em Jerusalém. Amontoei para mim prata e ouro, joias de reis e das províncias, provi-me de cantores e cantores, das delícias dos filhos dos homens e dos instrumentos de música de toda a sorte. Só faltou dizer aqui, tive vários comentários em minhas fotos, tive vários compartilhamentos, várias curtidas, mas nada disso me trouxe felicidade. Por quê? Porque se tiver tendencioso para um lado só, meu querido, você vai ficar lutando, vai ficar buscando, vai ficar e não consegue, se você não entender que você tem que ter o equilíbrio. Da mesma forma, é o crente. Eu vi algo pesado, que até eu disse, eu não sei nem se eu comento isso. Um pregador, ele dizer que tem muitos que se dizem que estão no espírito e estão vivendo uma vida miserável. Como é que você pode estar passando para Deus algo que não é de Deus? Quando a Bíblia diz que Deus quer para mim e para você algo melhor, algo que satisfaça o nosso coração, algo que nos traga alegria. Como é que você pode dizer que você está vivendo em Cristo com a vida miserável? Tem alguma coisa errada, meu irmão. Eu quero te dizer nessa noite, não é com Deus. Não é com Deus. Tem que ser eu e você, temos que analisarmos, nós temos que verificarmos onde é que está o erro e nós nos corrigirmos rápido. Agora é rápido mesmo, para que nós possamos desfrutar das coisas que Deus tem para mim e para você. Eu vou encerrar com um versículo que para mim fecha por que acontece isso tudo. Vá lá para Coríntios, 2 Coríntios. A minha oração, meus queridos, nessa noite, é para que essa palavra possa ter criado em você, nem que seja indignação, para que você possa refletir
para que não fique só no que foi dito aqui, para que você possa refletir o que foi falado e ver e buscar se tem algo de Deus no que foi falado. Eu digo, se você achar que tem algo de Deus, você seja rápido em colocar em prática, porque não nos sustenta nós estarmos nos reunindo toda semana, ouvindo a palavra de Deus e nós não conseguimos colocar isso em prática. Quando vos reunir, que seja para melhor e não para pior. 2 Coríntios capítulo 4, o versículo 4 diz o seguinte: nos quais o Deus desse século cegou os entendimentos dos incrédulos, para que não lhes resplandeça a luz do evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. Aí eu acho interessante, eu disse, não, isso aqui é só para os incrédulos. Eu creio em Deus, eu acredito em Deus, eu acredito em Jesus. Eu vou dizer uma frase que é para fechar com chave de ouro a vontade de você jogar pedra em mim. Satanás também crê em Deus. Ele não segue a Deus, mas ele crê. Ele sabe do poder que Deus tem. Ele requer muito mais do que você dizer que crê. Ele diz, os deuses desse século cegou os vossos olhos do entendimento, para que a gente não consiga entender o que foi ministrado, a palavra foi ministrada como nessa noite. Que nós temos que buscar o Espírito, mas nós temos que apresentar as obras. Essas obras aqui, elas têm que ser correspondentes ao que eu falo aqui. O que eu levanto as minhas mãos na hora do louvor, eu tenho que fazer. Quando eu levanto as minhas mãos e eu digo que eu amo, eu tenho que amar. Quando eu levanto as minhas mãos e eu digo que eu perdoo, eu tenho que perdoar. Quando eu levanto as minhas mãos e digo, eis-me aqui, tem que estar aqui. Porque senão, é o que a gente leu lá no primeiro versículo, mais do que infelizes. E não pense que isso é vontade de Deus, não. Não pense que é vontade de Deus, não. E nós já sabemos que é vontade de Deus. Boa, perfeita e agradável. Mas ele diz, os deuses desse século cegou o entendimento. Por isso, às vezes, quando nós oramos, é interessante nós pedirmos que Deus coloque luz nos olhos do nosso entendimento. Porque nós entendemos as coisas tudo errado. Nós pensamos que as trevas é que sufoca a luz. Mas é o contrário, meus queridos. Trevas é a ausência de luz. Trevas, a definição de trevas é a ausência de luz. Pode estar treva que for. Isso aqui, como eu já falei uma vez, pode estar escuro que for. Se alguém acender ali uma lanterna, por menor que seja, por menor intensidade que seja, lá de fora você já consegue enxergar que tem luz. Mas isso aqui estava envolvido por trevas, estava tudo na escuridão, mas houve uma luz. E se você não sabe, essa luz sou eu e você. Essa luz que Deus definiu para que eu e você sejamos nas trevas. Meus queridos, onde eu e você chegar, as trevas têm que serem dissipadas, porque chegou luz. Se chegou luz, não tem mais trevas, porque treva, a definição de treva é a ausência de luz. Por menor que seja a luz, pequena que seja, é luz. Se tem luz, deixou de existir trevas. E Deus diz que eu e você, nós somos luzes, onde quer que nós sejamos. Agora, como é que nós estamos realmente nos aparentando? Como luzes? Ou nós estamos chegando e nós estamos nos conformando ou nos amoldando às trevas? Diga, eu sou luz. Aleluia. Curva a tua cabeça, nós vamos orar. Pai, graças te damos em nome de Jesus, porque reconhecemos, Pai, o teu senhorio sobre nossas vidas. Muito obrigado, Santo Espírito. Existe entre mim uma alegria muito grande de poder ter trazido aquilo que tu confiaste a mim para essa noite. Minha oração, Santo Espírito, é que tu possa estar inquietando o coração de cada um que está aqui nessa noite,
para meditar no que foi dito, para meditar nas palavras que foram faladas nessa noite. E que essas palavras possam ter poder de tornar-se verdade dentro do coração de cada um do meu irmão, dos meus irmãos que estão aqui nessa noite. Eu declaro paz na vida deles. Eu declaro eles recebendo essa palavra com mansidão. Aleluia. E que essa palavra possa verdadeiramente formar raízes a ponto de frutificar. Muito obrigado, Santo Espírito. Muito obrigado porque Tu é um amigo fiel. Porque Tu nos transmite palavras, ensinamentos que são de edificação para as nossas vidas. Mesmo que esses ensinamentos, mesmo que essas palavras possam trazer algum incômodo no início. Mas eu creio porque creio que são palavras de vida e de paz. Eu declaro na autoridade do nome de Jesus uma semana abençoada para todos que estão aqui nessa noite. E que essa bênção seja também transferida para todas as famílias aqui representadas. Para que nós possamos verdadeiramente lá fora nos apresentarmos como filhos que somos seus. Nós cremos assim, nós declaramos assim, nós nos alegramos porque nós sabemos que essa é a verdade. Em nome do Senhor Jesus. Se você crê, você diz amém.